Olá, queridos alunos, estamos aqui com mais uma aula, com uma primeira aula da disciplina Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Eu sou a professora Delane Ramos, sou especialista em língua brasileira de sinais, sou professora de Educação Inclusiva, atualmente eu sou intérprete de língua brasileira de sinais. Também tenho a formação em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do Piauí e também estou concluindo a graduação de Engenharia Mecânica e sou intérprete de língua brasileira de sinais. Nós vamos hoje iniciar nossa aula, com a disciplina Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Vamos então ver o nosso roteiro de estudos. Nessa primeira aula estaremos tratando da educação especial, a educação inclusiva, estaremos tratando das políticas educacionais e o sistema de ensino em uma perspectiva inclusiva. Então, nessas primeiras unidades, a educação especial, a educação inclusiva, os modelos de atendimento, os paradigmas e os seus principais aspectos. Nós vamos inicialmente ver a trajetória da educação especial no Brasil. Para a gente iniciar, falando sobre a inclusão, precisamos ver um pouco dessa trajetória também. Então, a educação especial brasileira, até o século XX, caracterizava-se por iniciativas isoladas, restritas às instituições especializadas. Então, as pessoas com deficiência de qualquer natureza, seja física, mental, sensorial, até os anos de 1854, século XIX, elas eram excluídas do convívio social e o modelo de atendimento vigente, na época, era o da institucionalização. Bem, as instituições de atendimento, elas eram eminentemente religiosas e ou filantrópicas, ou seja, adotavam um modelo institucional, um modelo asilar, e os deficientes estavam destinados a passar a vida inteira sem receber nenhum atendimento especializado. A primeira instituição para atendimento escolar às pessoas com deficiência data do século XIX, fundada em 1854 pelo imperador Dom Pedro II, o Império Institucional de Meninos Cegos e o Instituto Nacional de Surdos Uínes. Então, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, o nome foi alterado pelo decreto de número 1320 de 1891 para Benjamin Constant, para o Instituto Benjamin Constant. E ele atendia alunos cegos, E já o Instituto Educacional de Surdos, o INES, em 1857, atendia surdos, ambos na cidade do Rio de Janeiro, E essas duas instituições, elas existem até hoje e são mantidas também com os recursos do governo federal. Constituem centros de referência nacionais. Já em 1874, há registros do início à assistência aos deficientes mentais. Esse registro, essa assistência, se dava no Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Bom, a concepção da educação especial tem sua construção histórica a partir da segunda metade do século XIX. Essa educação especial, ela surge como atendimento das pessoas com deficiência em instituições especializadas, organizadas para atender essa demanda, certo? Somente no período entre 1858 a 1956, no século XX, surgiram gradualmente escolas especiais de caráter privado, com ênfase no atendimento clínico especializado. Só então, a sociedade ela passou a compreender bem o que realmente eram os deficientes, das suas diversas naturezas, se eles poderiam ser produtivos, E essa deficiência, após essa alerta da sociedade, abrir os olhos da sociedade, esse atendimento ele passou a ser de clínico-terapêutico para o atendimento pedagógico educacional. Então, a educação especial e a educação inclusiva. Para a gente falar sobre a educação especial e a educação inclusiva, nós temos que, primeiramente, diferenciá-las. Então, olha só, a educação especial é uma concepção de educação que tem sua construção histórica a partir da segunda metade do século XX. Certo? Com a influência de movimentos sociais, ela surgiu, organizados em defesa dos direitos humanos, de grupos minoritários, eram grupos que eram discriminados, inicialmente em países nórdicos, E esses países que foram os pioneiros nessa educação especial, a Dinamarca, nós temos a Dinamarca, a Islândia e a Suécia, a região da América do Norte, e essa decisão, essa influência, ela também influenciou positivamente os demais países do mundo.
né? Então, essa concepção, ela tinha como bandeira de luta o direito de matricular essas pessoas no ensino regular para estudarem como os demais alunos, né? Nós temos aí também a educação surge com esse atendimento dessas pessoas, né, das pessoas com deficiência, em instituições especializadas, organizadas para atender essas necessidades. Então, no Brasil, destaca-se, por exemplo, também o Instituto Pestalozzi, mais ou menos em 1926, e esse instituto, ele é especializado no atendimento à pessoa com deficiência mental, especificamente, não é? Nós também temos a APAE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e essas instituições, elas tinham seu quadro composto por profissionais especializados, não apenas na educação, mas também na reabilitação. Ok? Então, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi sancionada em 20 de dezembro de 1961, enquadrou a educação especial no sistema geral de educação e identificou as pessoas com deficiências como excepcionais. Né? Então, é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Né? No seu artigo único na LDB, é assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente mediante, né, no artigo 1, a educação especial e gratuita. Bom, então vamos falar também da educação inclusiva. Ela teve sua origem, né? A educação inclusiva, ela supõe uma perspectiva, ela que deve orientar os processos educacionais. Resulta também de muitas discussões até hoje, estudos científicos, né, teóricos e práticos. E essa modalidade, a educação inclusiva, ela teve sua origem nos Estados Unidos, através da lei pública em 1975. E é fruto de um contexto histórico que resgata a educação como espaço do exercício da cidadania e da garantia de direitos, né? Também constitui um novo paradigma, ela constitui um novo paradigma educacional, onde o ensino regular ele deverá considerar a diversidade existente entre as pessoas, né? A sociedade, inclusive as pessoas com necessidades especiais, né? Elas tinham essa perspectiva. Então, dentro da educação inclusiva, nós temos a fala de Sasaki, 2009, entre os desafios para a efetivação da educação inclusiva, encontra-se a necessidade do rompimento de algumas barreiras, que são importantes demais, né, para o desenvolvimento da educação inclusiva, dos diversos tipos. Então, Sasaki ele destaca alguns dessas barreiras, a barreira arquitetônica, que é uma barreira que tem várias dificuldades, né, em elementos naturais, instalados ou edificados, que impeça ou dificulte a movimentação das pessoas com deficiência. Nós temos a barreira atitudinal, que é uma barreira mais relacionada ao preconceito, aos estereótipos. Nós temos a barreira comunicacional, que é uma dificuldade gerada pela falta de informação, falta de sinalização e de descrição da informação. Nós temos a barreira metodológica, que é uma barreira nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação. Uma barreira instrumental, né, barreira nos usos de instrumentos, de ferramentas, utensílios. Temos a barreira programática, que são barreiras embutidas em legislações, normas e políticas públicas. Bem, nós temos alguns modelos de atendimento a pessoas com deficiência e seus paradigmas. Vamos destacar 2 modelos que são de extrema importância para o nosso aprendizado na disciplina de educação inclusiva. Nós temos o modelo da integração e temos o modelo da inclusão. No modelo da integração, a preocupação de inserir a pessoa com deficiência em vários espaços sociais, inclusive na educação, com o objetivo de superar esses limites dessa pessoa, né? Historicamente, havia uma imposição a esse público, né? Então esse modelo de integração, ele tinha que integrar o aluno na escola. Ou seja, o aluno ele deveria se adequar ao atendimento que ele era oferecido. Nós temos o aluno com necessidades especiais, ele é inserido nesse contexto educacional, como qualquer outro aluno, né? Não existem classes especiais, né? Então, a metodologia de ensino ela não sofre adaptações para que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Então, o aluno, de certa forma, ele é excluído. Então, com o objetivo de orientar,
né, o processo de integração institucional, o Ministério da Educação publica mais ou menos em 1994, né, a Política Nacional de Educação Especial, que é o PNEE. O que ele considera? Considera a integração como princípio norteador e inova por reconhecer a necessidade de apoiar o corpo técnico docente também, né? Então já vai aí abrindo os leques para melhoria na escola, melhoria desses profissionais, desenvolver estudos e pesquisas em torno do processo de ensino e aprendizagem ao aluno especial. Então nós temos o outro modelo de atendimento, que é a inclusão, né, que é bem vigente aos nossos dias atuais. A inclusão, ela visa a democratização da educação, primando pelo respeito e valorização das diferenças, né? Então, na inclusão, se questiona o conceito e metodologia empregados no modelo integrador, né? Direta convivência com as diferenças, supõe a capacidade de entender e reconhecer o outro. Existiu também uma Conferência Mundial de Educação para Todos, né, um episódio que foi ocorrido em março de 1990 e resultou de quê? Resultou na aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, né, e também a Declaração de Salamanca. Então vamos ver as principais diferenças, vocês podem conferir aí no quadro, né, no slide, de integração versus inclusão. Quais são essas principais diferenças? Vamos ler aí no slide, juntamente comigo. Como ocorre a integração? A integração do aluno especial obedece a uma condição onde o aluno tem o quê? Tem que se adequar ao método, né? Já na inserção, não, a inserção, ela institui a inserção do aluno especial de forma incondicional. Com relação ao espaço que esse aluno ocupa, na integração, existe uma sala regular, existe uma classe especial, existe aí instituições especializadas, né? Já na inserção, como é esse espaço? A sala regular, porém, eles têm equipamentos, suportes, eles têm que favoreçam, né, o processo de ensino-aprendizagem desse aluno. E quais são os questionamentos, quais são esses questionamentos do esquema escolar em vigor? Não há nenhum questionamento na integração. Na inserção, existe de forma sólida, envolvendo todos os que fazem parte desse processo, né, em busca da superação. Acompanhe aí no slide. O papel do educador dentro da integração. Ele assumia todas as responsabilidades com relação a esse aluno, né, de educar, mas ele não tinha esse suporte necessário para formalizar, para desenvolver suas práticas. Já no modelo da inserção, esse educador, ele era apoiado pela legislação em vigor e estimulado a fazer parte do processo de forma construtiva e democrática. Então, havia aí um processo democrático, né? Ele era o protagonista da nova prática. Então, dentro da integração integração versus exclusão, a gente vê uma transição entre os dois modelos. Essa transição entre os dois modelos é que a integração escolar, ela é uma forma condicional de inserção, em que vai depender, claro, de quem? Do sujeito, do aluno, né? Então, ou seja, o nível desse aluno, de sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, né? Então, nós temos aí também os aspectos éticos, sociais, políticos e educacionais do processo de inclusão da pessoa que tem necessidades educacionais especiais fora e dentro da escola. Bom, esses processos, eles foram delineados de acordo com a evolução histórica da humanidade, né? Você acompanha aí no slide dessas duas imagens, Aranha, né, o autor, 2001, na página 1, mais ou menos, os registros mais antigos da Idade Antiga e da Idade Média, ele mostra aí, né, podem ser conferidos na literatura grega e romana, em documentos religiosos aí, como a Bíblia, o Alcorão e o Talmud. Você vê também aí as diferenças entre o Talmud, que é o quê? Um livro sagrado dos judeus, aí no slide, que defende da forma ao judaísmo. Já no Alcorão, é um livro sagrado do Islã, que descreve as origens do universo, o homem e as suas relações entre si e com o Criador. Bem, vendo essas adaptações arquitetônicas, né? Atualmente, agora, o Ministério da Educação, ele formulou subsídios para a acessibilidade educacional, assumindo aí o compromisso com a construção dos sistemas educacionais inclusivos.
Então, nós temos as rampas de acesso com inclinação adequada, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT. Nós temos portas e corredores mais largos, né, mais ou menos 80 centímetros de largura. Você acompanha aí no slide os elevadores, se necessário, pisos antiderrapantes sanitários adaptados, né? Pias que permitam o encaixe das cadeiras de roda, biblioteca escolar ou sala de leitura com acesso físico, sem desnível, né? Ou catracas, também não possui catracas. Essas mesas também encaixam na cadeira de rodas e o acervo ele pode estar em braille, ele pode estar em CD-ROM, né? Ele pode estar também em lupa, ter os objetos como as lupas, e esse acesso, esse acervo, ele pode ser totalmente em braille, né? E assistentes de leitura também o aluno pode estar encontrando, ledores de livro para cegos, lupas ou lentes de aumento e também o profissional intérprete de língua brasileira de sinais. Bom, então nós temos aqui, né, já nos meados aí da unidade 2, as políticas educacionais na perspectiva da educação inclusiva, né? Então temos aí a educação especial, ela é uma modalidade de ensino, né, que apresenta características. Um outro autor, Guebert, né, Guebert 2010, página 79, ele reúne aí um conjunto de recursos, atividades, serviços específicos e organizados, os quais têm função o quê? Tem função de apoiar, orientar ou substituir, caso seja necessário, os serviços comuns de educação escolar, né, formal, garantindo o que aí? A qualidade no processo. Então, essas políticas educacionais, elas não se pode falar em políticas educacionais na perspectiva da educação inclusiva, sem considerar os marcos históricos também e os marcos normativos, né? A formação do professor e os demais profissionais da educação para essa inclusão, né? Então, a Constituição Federal de 1988 define a educação em seu artigo 205 como o direito de todos e dever do Estado e da família, certo? O sistema de ensino, ele também deve estar numa perspectiva inclusiva. Então, aí nesse artigo, nessa Constituição Federal, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, você acompanha no slide, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. A Política Nacional da Educação Especial adota a perspectiva da educação inclusiva através de quê? De uma portaria, a portaria de número 948, de 9 de outubro de 2007, e tem algumas orientações, tá? A transversalidade da educação especial, atendimento educacional especializado para o aluno, a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados, a formação dos professores para o atendimento ao aluno, né, atendimento especializado a esse aluno, a participação da família também e da comunidade é muito importante no processo de ensino e aprendizagem desse aluno, do aluno com deficiência, acessibilidade urbanística, e arquitetônica e a articulação intersessorial na implementação, né, das políticas públicas. Então, o sistema de ensino, numa perspectiva inclusiva, né, ele vem como uma modalidade da educação escolar, a educação especial. Essas mudanças são mudanças, e essas mudanças, que eram muitas, faziam-se urgentes e necessárias no sistema educacional. Nesse contexto, a educação ela se torna também responsável pela socialização. Enquanto possibilidade de convívio, a educação ela deve considerar o quê? A pessoa de forma integral. Não importa, nas suas várias dimensões, seja enquanto ser social, seja enquanto ser político, seja enquanto ser cultural. Bem, nós vamos também ver a Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 1988, em alguns dos seus artigos, aí você também está acompanhando no nosso slide, o artigo 208, né, o dever do Estado com a educação, vamos fazer um resumo aí dos artigos, o artigo 225, né, da Constituição, o Estado ele promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, na lei de número 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe também sobre o apoio às pessoas com deficiências, sua integração social. A lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, ela dispõe de quê? Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei de número 9.394, né, de 96, ela estabelece o que? As diretrizes e bases da educação nacional, né, a nossa LDB. Mais ou menos no artigo 4, ela diz o que é atendimento. Esse atendimento educacional, ele deve ser especializado aos portadores de deficiência.
Aí nós temos também, dentro dessas constituições, né, algumas declarações importantes. A Declaração de Salamanca, em que todas as crianças de ambos os sexos, elas têm o direito fundamental à educação e a elas deve ser dado esse direito, né? Dada essa oportunidade de obter e manter um nível aceitável do conhecimento. As pessoas com necessidades especiais, educacionais, né, de acordo com Salamanca também, elas devem ter acesso a escolas comuns, né, que deverão integrá-las. Não o aluno tem que se integrar à escola, mas a escola tem que se integrar a esse aluno, numa pedagogia centralizada, na criança, né, capaz de atender a essas necessidades desse aluno, né. Então, e que todas essas crianças, elas também, sempre que possível, elas possam aprender juntas, não é? Todas as crianças com deficiência ou sem deficiência, independentemente de suas dificuldades, e o acolhimento pelas escolas de todas as crianças, independentemente de raça, de cor, de suas condições físicas, uma pedagogia centralizada na criança, né? Que essa criança ela possa ser vista, ela possa ser respeitada, tanto na sua dignidade, como também nas diferenças de todos os alunos. Então, aí nós encerramos esse primeiro módulo, essa primeira aula, como vocês estão vendo. Espero que vocês estejam aí atentos a cada detalhe da apostila, cada detalhe do slide, que vocês possam estar aí interagindo uns com os outros, podem fazer perguntas, podem mandar e-mails, estamos aqui à disposição de vocês e até a próxima aula.